Bom dia, boa tarde, boa noite e aos cristãos, a paz de Deus. O assunto de hoje é acerca de uma carta que o apóstolo Paulo mandou aos Gálatas, falando acerca da lei e da fé. Diz assim: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo, e a fé. Ó, insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da fé, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Aqui ele fala assim, ó, quem está fazendo vocês a voltar às obras, às coisas da lei? O Espírito que vós recebeu foi pela fé, ou pela lei ou pela fé? Ele faz uma pergunta, porque alguém estava pedindo para eles voltar às obras da lei, fazer o que a lei mandava. Então o apóstolo aqui repreendia eles naquilo que eles estavam querendo fazer novamente, que era obedecer o que a lei mandava, na lei. Então ele faz essa pergunta: recebesse o Espírito pela lei ou pela fé? Quer dizer, a fé da pregação do Evangelho em Jesus Cristo. Aí ele interroga e pergunta para eles assim: sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito e acabeis agora pela carne? Quer dizer, receber o Espírito Santo pela fé em Cristo, da pregação do apóstolo. Aí já está querendo andar servindo os mandamentos da lei, que é pela carne? Aí ele pergunta: começaram pelo Espírito, quer terminar pela carne? Aí ele diz mais aqui: será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Quer dizer, eles tinham sofrido tanto e padecido, sofrido, e ia ser em vão, porque eles estavam querendo voltar ao rudimento da lei, né? Sendo que eles tinham recebido o Espírito pela pregação da palavra, pela fé em Jesus Cristo. Aí ele diz mais assim: aquele, pois, que vós dá o Espírito, e que obras maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, quer dizer, eles tinham recebido o Senhor Jesus pela fé, pela pregação, e viram obras, milagres no meio deles. E aqui ele faz uma pergunta: foi pela obra da lei que receberam os milagres, ou foi pela pregação na fé? Pregação da fé em Cristo Jesus. Eles tinham recebido milagre, tinham recebido os prodígios que Deus fazia no meio deles, mas através da fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. É isso aqui que ele estava falando. E assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então quer dizer que aqueles que creem em Jesus Cristo e aceitam ele como seu único Salvador, ele se torna filho de Abraão, conforme Deus tem prometido. Eu tenho um vídeo explicando esse assunto, tem um vídeo lá, pesquisar os meus vídeos, vão ver lá, sobre Abraão, a promessa que Deus falou, que ia ser bendita toda a nação da terra através dele, se cumpriu em Jesus Cristo. Todos quantos creem em Jesus Cristo, toda a nação passa a ser filho de Abraão, como ele fala aqui. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são
filhos de Abraão, têm a fé em Cristo Jesus. Ora, tendes a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que são o povo que são fora de Israel, são os gentios, somos nós. Anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ó, tudo certinho confirmado aqui. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Ó, claríssimo, bem esclarecido. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ó bem, ó, presta atenção, quem está debaixo da obra da lei, fazendo o que a lei manda, lá ainda da lei, está debaixo de maldição. Vê como é diferença a grande da graça, da fé em Jesus Cristo e dos mandamentos da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ó, está debaixo da maldição quem está na lei. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, quem quer andar fazendo o que a lei mandava no tempo de Israel, que veio para o povo de Israel, se não fazer tudo certinho, se torna réu. Aí diz que aqui o apóstolo explica esse assunto. Se torna maldito, porque está debaixo da maldição. A lei causa a maldição. E é evidente que pela lei, aí ele diz assim, é evidente, é claro, né? Que pela lei ninguém será justificado. Ó, pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ó, diante de Deus ninguém será justificado pela lei. Porque o justo viverá da fé. Na fé, o justo vive na fé por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ora, a lei não é da fé. Ó, a lei não é da fé. Mas o homem que fizer estas coisas por elas, viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for bem pendurado no madeiro. Então aqui ele explica que o Senhor Jesus se fez maldito, foi pendurado no madeiro, crucificado por nós, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, povos fora de Israel, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo, né? Para completar. Então aqui ele diz que ele se fez de maldito, foi morto na cruz, para que nós receberemos a benção de Abraão. Para que a benção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então pela fé é que nós alcançamos a benção de Abraão. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Irmãos, como homem falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e a sua posteridade, não diz, e as posteridade, não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de um só. E a tua prosperidade
que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, testamento anteriormente confirmado por Deus. A lei que veio 430 anos depois não o invalida de formar a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Deus deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade e a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. A lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte, porque se fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Teria sido pela lei que alcançar a justiça. Mas a Escritura encerrou todo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo, bem claro aqui, fosse dado aos crentes. Bem claro isso aqui. Então não é pela lei. Deus encerrou todos debaixo da lei, da maldição, debaixo da lei no pecado, para que pela fé, isso quer dizer, crer em Jesus Cristo, fosse dado aos crentes, que crendo em Cristo Jesus, que recebe as prosperidades de Abraão, se torna filho. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Antes que Cristo veio na terra, estávamos guardados debaixo da lei. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Estava para se manifestar o Messias, né? Que é o Senhor Jesus, o Cristo. Então eles estavam na lei, mas estavam naquela fé que o Messias vinha para eles, né? Em Israel. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que lá fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu fiz um vídeo lá, tem um vídeo aí, pode pesquisar, que eu explico que quem é nascido da geração do primeiro homem, de Adão, é apenas uma criação de Deus. E quem crê em Jesus Cristo e é batizado no nome deles, passa a ser filho de Deus por Jesus Cristo, pela fé. Batizado em Cristo se torna filho de Deus, um legítimo filho de Deus. Está um vídeo aí gravado a respeito. E aqui confirmam. Porque todos os filhos de Deus
pela fé em Cristo Jesus. Então, todo filho de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Esse é o vídeo. Próximo vídeo, Deus dará de esclarecer mais alguma coisa. Deus abençoe.